sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado por nos receber em sua casa. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que está em casa. E o dia hoje amanheceu nublado, com muitas nuvens, rajadas de vento intensas. Temos previsão de chuva a qualquer hora, sendo mais intensas na região sul do estado. Vamos agora às notícias desta quarta-feira, dia 5 de janeiro. Estados Unidos tem 1 milhão de casos em um só dia. Contrato para manutenção de rodovias só em 2023. Enem vai ser aplicado nos dias 9 e 16 de janeiro para quem não fez a prova ano passado. Petropolitano faz campanha para conseguir realizar cirurgia. Idosos ficam feridos em acidente em Cascatinha. Agora, no Correio da Manhã na TV. Começamos nossa edição com a leitura do nosso jornal, né? Os destaques aí da nossa primeira página aí do Correio da Manhã. Exatamente, na manchete, André Siciliano afirma que a prioridade do PT no Rio é a eleição de Lula. Está lá na página 3, na coluna do Magna Vita. Isso aí, ainda tem ali, ó, Ministério deve se posicionar hoje sobre vacinação de crianças. O prazo dado, né, para o STF foi até hoje, dia 5 de janeiro, então vamos ficar de olho nisso aí, que é uma notícia que vai permear os principais noticiários. Continuando, outro destaque da primeira página, Eduardo Paes cancela carnaval de rua e permite desfiles na Sapucaí. Outra também que vai estar aí às voltas aí, né, nos telejornais também. Exatamente. Eduardo Paes cancela o carnaval, né? Isso. Cruzeiros registram 800 casos de Covid em 9 dias. Outro destaque é as novas regras das propagandas eleitorais na rádio e na TV. Todos aí ficando de olho já nas eleições, né? Novas regras aí. E seguimos agora para a nossa página de opinião agora, lá nos nossos editoriais, lá nós temos hoje 2, vamos dar uma lida no primeiro editorial, vacinação infantil no centro dos debates. Inicialmente criticavam a América do Sul, especialmente o Brasil, pela demora em começar a campanha de imunização contra a Covid-19. Agora, o território é um exemplo para ser seguido pelo mundo. Enquanto a Europa e os Estados Unidos enfrentam uma nova onda da cepa, a bolha de proteção do Brasil cresce com quase 70% da população com o esquema vacinal completa. E alguns até já tomando a terceira dose em alguns estados. Um gol de placa do Ministério da Saúde, a campanha de imunização que, mesmo com o STF delegando mais poderes para estados e municípios, em detrimento das leis federais. Agora, inicia-se uma nova etapa nesse processo, que é a vacinação nas crianças de 11 a 5 anos, que correspondem a mais ou menos, com base no último censo feito pelo IBGE, a 21 milhões de brasileiros. Notícias da Europa e dos Estados Unidos podem indicar a eficácia do imunizante da Pfizer nessa faixa da população etária, mas é bastante discutível saber os efeitos colaterais da vacina nas crianças, pois algumas, conforme a idade, ainda não passaram pela fase da puberdade e de transformação no corpo. E esse editorial continua. Sabe-se que a dose da Pfizer ataca a proteína spike, importante para o reconhecimento do vírus no corpo, mas que ela, ao mesmo tempo, pode deixar sequelas, como diz a própria bula da vacina. Ou seja, é realmente necessário pôr a vacinação infantil como algo obrigatório ou deixar isso para a população decidir? O Ministério da Saúde fez uma consulta pública sobre o tema e os resultados estão divulgados em audiências públicas ao longo da semana. Por mais que a Anvisa já tenha liberado a campanha e o governo anuncia para a segunda quinzena de janeiro a chegada de doses fracionadas da vacina para aplicar nas crianças, o Ministério está ouvindo a opinião dos pais para bater o martelo na questão, ainda mais em um ano eleitoral, onde qualquer escorregão pode provocar a derrocada de projeto, que passou por vários altos e baixos ao longo desse mandato.
Então tá aí o primeiro editorial Isso, opinião do aí nosso do nosso jornal. E aí agora tem um segundo editorial que fala justamente sobre o carnaval, né? Carnaval com responsabilidade. Está lá na nossa página 2, esse segundo editorial. Alguns foram pegos de surpresa e outros já esperavam. Pela segunda vez, o Rio não terá o famoso carnaval de rua, com os gigantescos blocos que tomam conta das avenidas da Zona Sul, Barra e o centro da cidade. Mas será mesmo que iria conseguir controlar os foliões em relação às medidas sanitárias? Foi uma decisão bastante responsável da Prefeitura, justamente com as ligas dos blocos de rua, segundo o exemplo de outras capitais do país, como Salvador, já havia cancelado os seus cortejos públicos. Contudo, muitos questionam a decisão de seguir adiante, ainda os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí. E continua esse editorial, como em um estádio lotado de torcedores para uma partida de futebol ou até mesmo em um show musical, em que medidas como comprovante de vacinação e teste negativo podem ser exigidos, o mesmo pode acontecer na Marquês de Sapucaí. Só quem está perto sabe o tanto que as agremiações estão trabalhando para os desfiles. Injusto seria se elas fossem impedidas de cruzar o sambódromo, pois, se shows e jogos de futebol podem acontecer, quais motivos impediriam a festa das escolas em um local teoricamente mais aberto que um estádio e menos uma casa de espetáculo? Mais uma vez, a decisão da Prefeitura do Rio, após reunião com representantes dos blocos, foi consciente. Agora é hora de aguardar os próximos capítulos e ver se realmente os desfiles das escolas de samba vão acontecer ou se serão adiados para o segundo semestre ou mesmo para 2023. Então fica aí, vamos ver como vai ficar essas escolas de samba, né? O desfile no Sambódromo. O desfile no Sambódromo. Jorge, antes da gente prosseguir, eu só queria dar um destaque importante aqui. A gente não tem o costume de ler a página de São Paulo, sim, mas na nossa primeira página tem um destaque lá que acabou que a gente não falou, mas eu gostaria de destacar. Sim, por favor. O decreto assinado por Dória foi publicado ontem no Diário Oficial. Em São Paulo, o servidor terá que comprovar a vacinação. Olha. Então, só deixar esse destaque aí. Destaque importante aí de São Paulo. Da primeira página, a gente não costuma ler a parte de São Paulo do jornal, mas eu gostaria de dar esse destaque que também está aí na primeira página. Sim, é interessante assim, falar sobre, porque é uma decisão unânime dele lá, né? Então, provavelmente isso aí vai ter desdobramentos dentro nós estamos vendo aí na nossa tela, servidor do Estado de São Paulo terá que comprovar a vacinação. Excelente, tá ali. Então, você está vendo aí o recorte da matéria aí. Vamos prosseguir? Página 3, a coluna do Magnavita agora. Isso, que hoje traz uma entrevista, né, com o André Siciliano, falando justamente sobre o caso lá, entre ele e Cláudio Castro. Traz uma entrevista inédita, ao vivo, sim. Nós estamos, inédita, né? Primeira agenda, né, do ano aí, do Magnavita, como entrevista aí. Ele fala que, abrindo a rodada de entrevistas de 2022, um bate-papo exclusivo com o atual presidente da Alerj, André Siciliano. Na conversa, Siciliano comenta sobre a política do Rio, sua relação com o Poder Executivo Estadual e o papel da Alerj ao longo dos governos de Wilson Witzel e posteriormente de Cláudio Castro. E a chamada ali, né, Siciliano abre o jogo da sua relação política com Cláudio Castro. Tem duas aspas lá em cima, bem legais, destaque, né? Em destaque, do Siciliano. Exatamente, do Siciliano. Na política, o que vale é a palavra, diz Siciliano. E logo ao lado, o governo passa, o Estado fica. Então aí, assumindo uma posição de estadista, né, dentro da fala dele aqui. E ainda ali dentro ele faz um balanço de 2021, ou seja, de todo o governo, né, de toda a trajetória dele dentro da Alerj dentro de 2021, do ano de 2021. E como destaque, eu queria falar sobre a relação com Cláudio Castro, que ele fala mais acima ali, na coluna dele, abre aspas, eu tenho um respeito pelo governador Cláudio Castro, só que eu acho que quando você combina uma coisa, precisa cumprir. Você pode até falar que aquele combinado não era bem assim,
mas não dá para fazer compromissos como fiz na Alerj e depois ter eles mudados. Ultimamente, sem uma conversa, me desculpem. O governador tem a dinâmica dele, a responsabilidade dele e nós temos a nossa. Como ele tem pouca experiência administrativa, precisa se cercar de pessoas que possam dar um caminho a ele para cumprir os compromissos. Tá? Então, uma das falas do André Siciliano, dentro dessa entrevista, falando sobre a relação com Cláudio Castro. E tem também o diálogo com o executivo, né? E ele fala, abre aspas, nenhum poder é autossuficiente, principalmente o legislativo e o executivo. E aí ele cita Montesquieu, já dizia que eles são autônomos, independentes, mas precisam ter altivez, liberdade, saber ouvir. O ser humano que ouve toma a decisão mais acertada, porque nem sempre a que você toma é a certa. Na política, você vai tomando uma decisão e vai ajustando e compreendendo. Quando o sujeito está fora da política e entra, principalmente da área jurídica, pois um juiz pode muito, mas na política não é assim. Precisa de um entendimento, construir. Fecha aspas, está aí outra declaração do Siciliano. E continua, né? Ele ainda fala sobre a eleição, né, Roberta? Aqui para 2022, né? Abre aspas, eu tenho um compromisso com o meu partido. Desculpem, vou retomar aqui. Eu tenho um compromisso com o meu partido. O meu partido vai apoiar o candidato da frente, prioridade do meu partido para o Rio de Janeiro é o presidente Lula. Né? O PT não quer ter candidato a governador, vice, nem a senador. Prioridade é Lula. Então, ir atrás de notinha de jornal ou de que o colunista analisou, isso não vale para a política. Na política, o que vale é a palavra. Não dá para cumprir. Chama e diz que o compromisso deve ser dessa forma, diz aí Siciliano sobre a eleição de 2022. Essa entrevista, Roberta, é uma entrevista pós o nosso jornal no programa Magna Vita. Então, se você quiser conferir na íntegra, é só ficar com a gente aí até o programa Magna Vita, até o final do jornal, né? Para ver tudo isso aqui na íntegra aqui e as falas de André Siciliano sobre. Então, ele fala aí das eleições que a prioridade é o presidente Lula. E ele continua falando do cenário de confronto, abre aspas. Esse confronto não vem da minha parte. A Assembleia vai votar muitas coisas até o final deste governo. O governo passa, o Estado fica. Nós hoje vivemos uma pandemia. Nosso maior problema hoje é a pobreza, a fome, o desemprego. Isso vai passar, mas temos uma questão estrutural, que é a segurança pública. Então, o Estado está com uma arrecadação significativa. O governador fará investimentos em muitos municípios, mas não podemos, por 312 milhões de reais, deixar de atender a segurança pública. Não existe segurança pública sem policial militar, civil, penal. Desage bombeiro. O impasse é: se esse impacto de 312 milhões de reais será concedido em 2 anos ou em 5 anos, como propôs o governador. Então, como o Jorge falou, depois do nosso jornal, você pode conferir essa entrevista aí completa com o presidente da Alerj, André Siciliano, e também, né, na coluna do YouTube. Né, na coluna do Cláudio Magna Vita, que fica no YouTube, você pode assistir por completo esta entrevista. Então tá aí, ele falou de balanço de 2021, diálogo com o executivo, a relação com o Cláudio Castro, eleições para 2022 e também o cenário de confronto que eu acabei de ler. Essa foi a coluna do Magna Vita, trazendo essa primeira entrevista exclusiva aí para 2022. Prosseguimos aqui, vamos para a política agora, nossa página de política, propaganda partidária. Com veto, presidente sanciona a lei com a regulamentação. Jair Bolsonaro sancionou a lei que regula a propaganda partidária no rádio e na TV. Com o veto, o texto que altera a chamada Lei dos Partidos Políticos, aprovado pelo Senado em dezembro, foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira. Diferentemente da propaganda eleitoral divulgada nos horários gratuitos, em anos de eleição, para
apresentar candidatos e suas propostas na propaganda partidária que estavam extinta desde 2017. As legendas divulgam suas ações agora. Então está aí a mudança que vai ser feita dentro da lei. Esse ano, né, os partidos vão poder voltar a fazer a propaganda eleitoral em rádio e TV, apresentando seus candidatos, que não era feita desde as últimas eleições. Ainda nessa página da política, Carlos e Feliciano cobram STF. Parlamentares pedem apuração sobre ataques ao presidente. Bolsonaristas usaram as redes sociais para cobrar apuração pelo Supremo Tribunal Federal de supostos ataques e ameaças contra o presidente Jair Bolsonaro, do PL, após internação para tratar de obstrução intestinal. Marco Feliciano e Carlos Bolsonaro cobraram ação do STF. A reportagem, Feliciano citou como ameaça um post em que o ator Zé de Abreu diz desejar que Bolsonaro exploda. Abre aspas, alguma investigação, diligência ou atitude parecida será tomada com os donos das contas das mídias sociais que ameaçam e desrespeitam ao presidente? Questionou Feliciano no Twitter. Então tá aí, vamos agora para o nacional. Exatamente. Maioria contra a prescrição. Saúde divulga resultado da consulta pública e pasta se posiciona nessa quarta. Está lá na nossa página do Nacional, que também é a nossa página 4. O resultado da consulta pública realizada pelo Ministério da Saúde sobre a vacinação em crianças de 5 a 11 anos de idade mostrou que a maioria se manifestou contra a necessidade de apresentação de prescrição médica para vacinação e não concordou com a obrigatoriedade da vacina. Abre aspas, tivemos 99.309 pessoas que participaram neste curto intervalo de tempo em que o documento esteve para consulta pública, sendo que a maioria se mostrou concordante com a não compulsoriedade da vacinação e a priorização das crianças com comorbidade. Então está aí dados que foram divulgados pelo Ministério da Saúde sobre a consulta pública. Ainda nessa página nacional, outro destaque é mudança radical no cenário. Cruzeiros registraram quase 800 casos em 9 dias. A explosão de casos de Covid-19 em embarcações de navios de cruzeiro foram a motivação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recomendar a suspensão da temporada de cruzeiros no país. Segundo a agência, os últimos 9 dias registraram aí quase 800 casos, exatamente 798 casos do vírus. A título de comparação, em 55 dias de temporada, até dia 25 de dezembro de 2021, apenas 31 casos haviam sido confirmados. E agora vamos à página de economia, que traz lá como destaque, preço do café bate recordes. Lá na nossa página de economia, em meio a um cenário de demanda externa, aquecida e menor oferta em vários países produtores por conta de condições climáticas adversas, o preço do café negociado no mercado bateu seu recorde histórico durante o ano de 2021. O preço do café na Bolsa de Valores de Nova York encerrou dezembro passado cotado a 226,10 dólares, ou seja, uma saca valendo aí R$ 1.273, com alta próxima aí de 76% em comparação ao fechamento de 2020, segundo dados da Bloomberg. Continuamos ainda nessa página de economia, pesquisa carreiras em alta em 2022. Nós demos uma matéria dessa ontem, né? Isso. Levantamento é da consultoria especializada em recrutamento. As áreas de marketing, tecnologia, mercado financeiro e engenharia estarão em alta em 2022, segundo um estudo de consultoria especializada em recrutamento. Então tá aí, nós falamos sobre isso ontem, matéria, né? As carreiras em alta em 2022. Tecnologia, marketing, mercado financeiro e engenharia. Então, para você que está aí se preparando para entrar na faculdade, para fazer o Enem, se preparando, já saiba. Então, engenharia, tecnologia, marketing e
mercado financeiro. Isso aí. E ainda temos a página do Rio aqui, falando sobre o Carnaval de Rua, né? Isso. Que só em 2023 agora. Isso é bom, né? É bom, né? Eduardo Paes decidiu cancelar os desfiles dos blocos, mas permite das escolas da Sapucaí, perdoe-me. E foi também o nosso editorial, né? Também foi lido sobre aí, também teve opinião. Isso, a decisão saiu ontem, então tá aí. Vou só abrir aqui abre aspas aqui da fala do prefeito ontem. O Carnaval de Rua, por sua própria natureza e pelo aspecto democrático que tem, gera a impossibilidade de se exercer qualquer tipo de fiscalização, afirmou Paes sobre o Carnaval de Rua no Rio de Janeiro aí. Exatamente. O desfile na Sapucaí, por enquanto, segue confirmado, por enquanto, né? Isso aí. E continuando, o Rio tem 30% da população com terceira dose, né? A gente falou aí do cancelamento do carnaval justamente por causa do vírus, e unidades de saúde seguem aplicando a segunda dose. O município do Rio bateu a marca de 30% da população maior de 18 anos vacinada com a dose de reforço. Os postos estão abastecidos e prontos para o atendimento à população. A vacinação contra a Covid-19 é destinada à dose de reforço para pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose há 4 meses ou mais. Pacientes com alto grau de imunossupressão com 12 anos ou mais também podem tomar a dose de reforço. A vacinação é destinada ainda às pessoas com 12 anos ou mais que não foram vacinadas contra a Covid-19 até o momento. Importantíssimo esses dados aí serem monitorados, né, sobre a vacinação. E olha, você pode receber a versão digital do Correio da Manhã se cadastrando no site jornalcorreiodamanhã.com.br. Está aí na sua tela, aí embaixo aí o nosso site, para você entrar, se cadastrar e receber todas as notícias desse jornal, dos outros anteriores e dos que vão vir durante a semana, né? Essas foram as notícias de destaque de hoje do Correio da Manhã. E você vai ver ainda no jornal de hoje, Petropolitano faz campanha para conseguir realizar cirurgia. Google e CAE oferecem mais de 25 cursos gratuitos para jovens aprendizes. O Correio da Manhã volta já. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo, o do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar, é hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Chegou o Parque Jacarepaguá e com ele novos momentos para você viver e compartilhar, novos sabores, novas formas de você se divertir, além das marcas mais conhecidas e desejadas dos cariocas. O Parque Jacarepaguá chega com a magia do Natal e uma promoção especial para você. Cadastre suas notas pelo aplicativo Multi e com R$350 em compras, ganhe um panetone trufado e concorra a 5 carros 0 km. Parque Jacarepaguá, um lugar todo seu. Voltamos. O Enem vai ser reaplicado nos dias 9 e 16 de janeiro para os candidatos que fizeram a solicitação ao INEP, órgão responsável pela prova. Os casos nos quais a
reaplicação é permitida são específicos e não valem para todos os candidatos. A modalidade é destinada aos candidatos que não fizeram as provas em novembro de 2021 por estarem com sintomas de doenças contagiosas, como a Covid-19, que tiveram problemas logísticos ou de infraestrutura, além de outras ocorrências que impossibilitaram a realização do exame na data que foi destinada aos demais candidatos. Para saber se o seu pedido de reaplicação foi aceito pelo INEP, o candidato deve acessar a página do participante e conferir se o cartão de confirmação está disponível. Para isso, basta entrar com o login único na plataforma gov.br. O Google Brasil, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola, está oferecendo 26 cursos gratuitos no Google Ateliê Digital para jovens e adolescentes aprendizes. São dezenas de horas de conteúdo e qualificação, incluindo áreas e demandas do mercado de trabalho, como marketing digital, dados e tecnologia e desenvolvimento de carreira. Entre as capacitações disponíveis estão como falar em público, networking eficiente, fundamentos do marketing digital, gerenciamento de projeto com ferramentas digitais e desenvolva seus negócios em outros países, além de promova sua empresa com publicidade online e muito mais. Como se inscrever? Os interessados devem acessar o endereço learndigital.withgoogle.com/ateliêdigital/courses e fazer o cadastro. De acordo com o CIEE, pelo menos 100 mil jovens já foram qualificados desde o início do projeto. Importante isso aí, porque um certificado do Google hoje, principalmente para um jovem aprendiz, se for entrar também numa empresa de tecnologia, nem que seja, um curso de capacitação com o carimbo do Google te dá muitas oportunidades, viu? Abre muitas portas, tá? Lembro-me bem de um amigo, que eu posso comentar, que fez um curso de certificação pelo Google e hoje está em grandes empresas de tecnologia. Então vale muito a pena, viu, Roberta, correr atrás. Muito bacana, então fica aí a dica. Continuamos? Continuamos. Sou eu, né? Ali. Levantamento anual da Escola de Gestão e Política Pública da Fundação CEPERJ mostra que a instituição bateu uma marca histórica e captou 25.852 servidores no ano de 2021. Parte desse sucesso se deve à modalidade de ensino à distância. Em março de 2021, cursos como Gestão do Comportamento nas Organizações, Teletrabalho e Redação Oficial, todos produzidos em EAD, passaram a fazer parte da escola virtual da Escola Nacional de Administração Pública, o que possibilitou que alunos do país inteiro pudessem se inscrever nos cursos da CEPERJ. Foram cerca de 13 mil capacitados. As parcerias com órgãos também tiveram um papel importante nesse resultado. A Fundação atuou nos mais diferentes projetos, oferecendo desde a gestão acadêmica até a formação de capacitações específicas sob demanda. Também foram realizados programas de educação executiva, ciclo de palestras e capacitações na área de tecnologia da informação, como o da Academia Proderj. E uma cartilha foi elaborada pela Fundação para a Infância e Adolescência, a FIA, do Rio de Janeiro. Por meio do programa SOS Crianças Desaparecidas, em parceria com a Defensoria Pública, oferece orientações sobre como evitar e como agir em casos de desaparecimento de crianças. De acordo com o programa, 172 novos casos de desaparecimentos foram registrados no ano de 2021. Em 2019, por exemplo, o número foi de 90 casos. No entanto, a cada 10 registros, 9 foram solucionados e têm finais com o reencontro dos familiares. De acordo com o gerente do programa SOS Crianças Desaparecidas, Luiz Henrique, o excesso de exposição na internet e conflitos familiares têm sido os principais motivadores dos desaparecimentos de crianças e adolescentes. Ainda segundo Luiz Henrique, é importante ressaltar a necessidade do diálogo franco entre pais e filhos, sobretudo quando o uso indiscriminado da internet pode colocar as crianças e os adolescentes em risco. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro começou a utilizar no final do ano passado as câmeras operacionais portáteis nos uniformes dos militares. No entanto, em Petrópolis, o governo informou que ainda não tem data prevista para que os equipamentos comecem a funcionar.
Além de proteger os militares em casos de falsas acusações, o uso do equipamento vai dar mais transparência e ajudar na fiscalização das abordagens policiais. O serviço faz parte do Programa Estadual de Transparência em Ações de Segurança Pública, Defesa Civil, Licenciamento e Fiscalização. As câmeras estão sendo instaladas de forma gradativa nos batalhões da PM de todo o estado e em Petrópolis o governo informou que ainda não tem data prevista para que os equipamentos comecem a funcionar. As câmeras operacionais adquiridas para a Polícia Militar ainda não estão sendo utilizadas em Petrópolis. A licitação garantiu mais de 20 mil delas que estão sendo empregadas de forma gradativa em todo o estado. As imagens registradas são passadas para uma nuvem e podem ficar armazenadas por até 1 ano. As câmeras não permitem edição e nem manipulação das imagens. É bom porque vai mostrar realmente como é a ação dos policiais na rua, vai mostrar o que realmente eles estão fazendo. Eu acredito, que vai evitar muita covardia, vai evitar de excesso nas abordagens. 13 entidades participam desse programa: Polícia Militar, Polícia Civil, Defesa Civil, Operação Segurança Presente, Lei Seca, Operação Foco, Secretaria de Fazenda, Detran, Procon, Instituto de Pesos e Medidas, Departamento de Recursos Minerais, Instituto Estadual do Ambiente. E os Estados Unidos notificaram ontem um recorde mundial de novos casos de Covid-19 ao contabilizar mais 1 milhão de infectados. É a primeira vez desde o início da pandemia que um país registra esta quantidade de novos casos em um único dia. De acordo com números apresentados pela Universidade Johns Hopkins, 1,6 milhão de norte-americanos testaram positivo na segunda-feira para coronavírus SARS-CoV-2. O número é praticamente o dobro do recorde anterior registrado no país, quando houve 590 mil casos diários contabilizados há apenas 4 dias. Assim como ocorre em outros países, os Estados Unidos enfrentam nova onda de Covid-19, alimentada principalmente pela variante Ômicron. O país também lidera no mundo em relação ao número médio diário de novas mortes, sendo responsável 1 em cada 5 óbitos notificados por dia. Mas, de acordo com o jornal britânico The Guardian, com o número de infecções atingindo novos recordes, há vários fatores potencialmente importantes a considerar na leitura desses números. Se, por um lado, o número real de casos pode ser superior, já que muitos norte-americanos têm recorrido a autotestes sem ligação direta com autoridades oficiais, por outro, os atrasos na comunicação de novos casos durante a época de Natal e Ano Novo podem ter levado a um acúmulo de notificações de casos na segunda-feira. Os direitos de todas as obras musicais de David Bowie foram vendidos para a Warner Music, informou a própria gravadora essa semana, em meio a uma onda de vendas lucrativas de catálogos de estrelas do rock. A Warner não divulgou os termos financeiros do acordo, mas a publicação especializada Variety assegura que ultrapassou os 250 milhões de dólares. São direitos sobre centenas de canções que abrangem a carreira de 6 décadas de Bowie e que, segundo o diretor da empresa, Guy Moot, mudaram a trajetória da música moderna para sempre. O anúncio foi feito poucos dias antes do aniversário de 75 anos de David Bowie, em 8 de janeiro, e quase 6 anos após a sua morte, ocorrida em 10 de janeiro de 2016, após uma longa batalha contra o câncer. Bruce Springsteen anunciou a venda de seu catálogo de músicas para a Sony por cerca de 500 milhões de dólares e, em outubro, Tina Turner, com 81 anos, vendeu seus direitos musicais para o grupo alemão BMG. No ano passado, Bob Dylan, com 80 anos, vendeu seu catálogo para a Universal Music por cerca de 300 milhões de dólares. Já Stevie Nicks, do Fleetwood Mac, fez o mesmo com a maior parte do catálogo da banda. Outros que venderam os direitos de suas composições foram Paul Simon e Neil Young. Olha, interessante, né? Jorge, nós temos esporte agora? Temos sim. Vamos falar um pouquinho sobre esporte. O Cruzeiro anunciou a contratação do técnico uruguaio Paulo Pesolano. O treinador acertou com a Raposa por 1 ano, com a possibilidade de renovação do vínculo. Junto com Pesolano chegam o auxiliar técnico, Martim Varani, e o preparador físico, Gonzalo Alvarez, e o analista de desempenho, Matias Filippini. O novo técnico já se apresentou na toca
da Raposa 2 e mandou um recado para a torcida. Abre aspas. Olá, Nação Azul. Estou muito empolgado de participar deste projeto do Cruzeiro. Vamos precisar muito de vocês para alcançar os objetivos, fecha aspas, declarou o técnico em vídeo divulgado pelo Cruzeiro. Então tá aí, novo técnico do Cruzeiro. É isso aí. E você vai ver depois do intervalo, idosos ficam feridos depois de acidente no bairro Cascatinha, em Petrópolis. Licitação para a nova concessão das rodovias BR-040 e 495 só em 2023. Teresópolis informa sobre atendimentos pediátricos de urgência. A gente volta já. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo. O do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Chegou o Parque Jacarepaguá e com ele novos momentos para você viver e compartilhar. Novos sabores, novas formas de você se divertir, além das marcas mais conhecidas e desejadas dos cariocas. O Parque Jacarepaguá chega com a magia do Natal e uma promoção especial para você. Cadastre suas notas pelo aplicativo Multi e com R$350 em compras, ganhe um panetone trufado e concorra a 5 carros 0 km. Parque Jacarepaguá, um lugar todo seu. Voltamos. Olha só, eu esqueci no último bloco de dar uma notinha sobre o Djokovic. Falando de esporte. Falando de esporte. Rapidinho, tem aí na tela aí a imagem pra gente ver? Então tá ali o Djokovic que recebeu ali autorização para participar do torneio de tênis, né? Sem vacina. Ele não foi vacinado, ele não se vacinou, mas recebeu autorização do torneio para participar deste torneio. Então, tá. Pois é, né? Fica aí a dica aí para você entender o que está acontecendo. O Djokovic não está vacinado e vai participar do torneio de tênis, tá? Seguimos agora com o jornal aqui. Já dei as minhas notas de esporte. Seguimos aqui, olha. Tratamentos fora do domicílio de Nova Friburgo começaram a valer no município. Pacientes que dependem dos procedimentos que são realizados fora da cidade, como, por exemplo, exames de imagem, tratamentos oncológicos, já têm regras definidas em decreto que foi publicado no final do ano passado, Em relação às despesas, o capítulo 1 do decreto regulamenta que os gastos com transporte, hospedagem e alimentação dos pacientes e acompanhantes, quando houver a indicação médica, acontecerá de acordo com a disponibilidade orçamentária do município. Então agora nós vamos para Teresópolis, né? Entre manutenção da iluminação pública, limpeza urbana, reparos das redes de drenagem, desobstrução de ralos, melhorias no calçamento e outras intervenções necessárias à boa infraestrutura de uma cidade, foram realizadas 4.135 intervenções pelas equipes da Secretaria de Serviços Públicos de Teresópolis somente durante o mês de dezembro. Bacana, né? Muita intervenção.
E olha, essa aqui vai mexer com a vida de muita gente. Está previsto para novembro a licitação para a nova concessão das rodovias BR-040 e 495. E o contrato só deve ser assinado em janeiro de 2023, segundo o governo federal. A licitação para a reforma da BR-040 era para ter acontecido em 2021. Mas com a inclusão da BR-495, estrada que liga Petrópolis a Teresópolis, o processo foi suspenso pelo Ministério da Infraestrutura. No final do ano passado, o processo foi retomado. E a expectativa agora é pela publicação do edital, que, de acordo com o governo federal, deve acontecer em agosto. Então, Petrópolis precisa muito que essa concessão seja feita dessa maneira. Acredito que vai ser feito dessa forma. Todos os esforços estão sendo, a gente está acompanhando passo a passo. Vamos continuar acompanhando até o dia da assinatura desse novo contrato de concessão. Quem passa pelas duas rodovias sofre com as más condições. Na BR-040, por exemplo, as obras de duplicação estão paralisadas desde 2016 e não há previsão para retomada. Já a BR-495, a situação também é ruim, com pouca sinalização e trechos sem acostamento. Marcelo Fiorini, representante da FEComércio Rio de Janeiro em Petrópolis, tem participado ativamente das discussões sobre a licitação das duas rodovias. A expectativa com a nova concessão é de melhoria das duas BRs. A gente vai ter também, ao longo do tempo, um pedágio mais justo, um pedágio mais diluído para todos os usuários, né? Como todos os petropolitanos sabem, nós somos o maior pagador de pedágio da estrada. Então, hoje, o morador de Duque de Caxias, ele não paga pedágio para utilizar a estrada e ao longo desses 25 anos foi o maior beneficiado. Obras e melhorias que foram feitas, duplicação, vias marginais, iluminação que foram feitas e vários equipamentos, né, vários viadutos, obras de arte que foram feitos na Baixada Fluminense, obviamente foram custeados basicamente pelo petropolitano e pelos aqueles que trafegam e vêm para Petrópolis e estão indo para mais longe. Os 482 quilômetros que compõem a BR-040 e a 495 vão receber investimentos de 7,37 bilhões de reais. Os outros 3,79 bilhões serão aplicados em operações nas vias. Então a previsão é que nos próximos 5, 6 anos a gente tenha resolvido esses problemas mais graves e mais impactantes. E então assim, a perspectiva é muito positiva. Voltamos na 2 agora para comentar. E as contratações, as contribuições para o edital de licitação das rodovias podem ser feitas até o dia 10 de janeiro. Em seguida, vão ser abertas as respostas à audiência pública. E, feitos os ajustes dos estudos, em maio, o processo passa pela aprovação do plano de outorga do Ministério da Infraestrutura. Já em julho, está prevista a análise e aprovação pelo Tribunal de Contas da União. Após realização da licitação em novembro, o contrato para a empresa vencedora deve ser assinado em janeiro de 2023. Vai demorar ainda um pouco todo esse trâmite aí, e ainda assim o recapeamento da serra e todos os outros problemas. Então só em 2023 a gente vai ter o desenrolar disso tudo. Cabe um esclarecimento aí, nós vimos na reportagem, né, a entrevista do Marcelo Fiorini, cabe um esclarecimento que no governo passado, sem ser o interino, o anterior ao governo interino em Petrópolis, ele foi o secretário municipal que cuidava dessa pasta, né? Então foram várias idas a Brasília para tentar resolver, então nossa equipe, né, escutou o processo, né? Marcelo Fiorini, porque ele está por dentro de todos os trâmites e todos os detalhes. Então, desde o início da negociação, há alguns anos atrás, né, ele está por dentro disso tudo. Vamos ver se isso aí ainda tem outros desdobramentos, né? Porque é uma ladainha. É uma ladainha, literalmente. Né? E até na nota PL, desculpa aí, no final da reportagem ali, na nota em seguida, a gente vê que o processo é moroso, demora, né? Exatamente. Então, vamos esperar aí até 2023 para saber quem vai ganhar a concessão das rodovias aí. Exatamente. Vamos dar continuidade. Rafael Maivorme, de 24 anos, nasceu com glaucoma e corre o risco de ficar cego. Para tentar evitar que isso aconteça, ele organizou uma campanha para conseguir dinheiro e realizar essa importante cirurgia para ele. Rafael Maivorme, de 24 anos, nasceu com glaucoma, uma degradação no nervo óptico, normalmente associado ao aumento da pressão dentro do olho. O jovem está fazendo uma campanha na internet
para arrecadar uma quantia de R$22 mil. O dinheiro vai ser usado para uma cirurgia no olho direito. Eu operei com 3 dias de vida, 3, 4 dias mais ou menos, já tive a primeira operação, aí ocorreu tudo bem, depois de uma semana eu operei novamente e desde então a visão foi voltando aos poucos, aí voltou completamente com 6 meses. Aí vivi uma vida normal, só que aquilo com acompanhamento médico, exames e tudo mais. Aí nesse ano, foi em outubro, foi um pouco depois do meu aniversário, foi meu aniversário em setembro, foi em outubro mais ou menos, eu comecei a sentir uma diferença muito grande na visão esquerda. Eu vi que estava perdendo muita visão. Aí eu fui no médico, ele realmente me diagnosticou com uma perda da visão do lado esquerdo e tendo que operar do lado direito. O tratamento normalmente utilizado para reduzir ou estabilizar a pressão intraocular é com colírios. No caso de Rafael, é necessária uma cirurgia para ele continuar enxergando. O glaucoma ele funciona do seguinte modo: primeiro ele retira a sua visão, depois ele começa a sentir desconforto, sentir dor no caso, né? E um pouco depois ele começa a degenerar o globo ocular. A campanha começou em dezembro e qualquer pessoa pode fazer doação em dinheiro. As contribuições continuam até que a meta de R$22 mil seja alcançada. Vou falar agora um pouquinho de oportunidade. A Fundação Educandário Princesa Isabel oferece gratuitamente cursos para jovens e crianças de 8 a 18 anos. As inscrições vão até o dia 17 de janeiro em Petrópolis. A Fundação Educandário Princesa Isabel é uma instituição parceira da Vara da Infância, que oferece cursos para jovens de 8 a 18 anos que estejam matriculados na rede municipal ou estadual de ensino. Nesse momento, nós estamos matriculando para capoeira, educação física, karatê, inglês, reforço escolar para alunos do 2º ao 5º ano, violino, áudio básico, teclado, guitarra, violão, bateria. A gente também tem a parte de dança, né? Jazz, balé, zumba. As aulas acontecem 2 vezes por semana, com 50 minutos por dia. As capacitações são oferecidas no contraturno escolar. E os uniformes e materiais são disponibilizados até o fim do curso. Alguns dos benefícios oferecidos pela instituição são a passagem de ônibus, o lanche e materiais. A exemplo destes instrumentos que são disponibilizados para a aula de música. A matrícula é realizada presencialmente após a entrega dos documentos necessários. Nós precisamos de xerox da identidade CPF do aluno e do responsável. Caso o aluno não tenha, pode ser uma cópia da certidão de nascimento, xerox de um comprovante de residência, xerox do cartão do SUS, se tiver aquele registro do CAD único, né, que é o número do NIS, a gente também pede que traga. Se já tomou a vacinação do Covid, também trazer uma cópia. E originais a gente precisa de 3 fotos 3x4, a declaração escolar, que a gente dá um prazo, porque as escolas ainda não retornaram, e nós vamos precisar também de um atestado médico para aqueles que querem fazer uma atividade física. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 2231-7866. E a Prefeitura de Teresópolis informa que os atendimentos pediátricos de urgência podem ser realizados sem marcação nas seguintes unidades da cidade: Beneficência Portuguesa, na Várzea, e no Semusa, em São Pedro. No interior do município, o mesmo acontece no SPA de Bom Sucesso. Todos os atendimentos são de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 da tarde. Nas demais unidades de atenção primária de Teresópolis, as consultas pediátricas de não urgência são realizadas somente com agendamento. Então... E olha, na manhã de ontem, 2 idosos ficaram feridos depois de um acidente no distrito de Cascatinha, em Petrópolis. O homem de 72 anos dirigia um automóvel quando colidiu contra um poste, na rua Bernardo Proença. Ele e a esposa, de 64 anos, foram encaminhados pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Santa Teresa. O estado de saúde deles não foi informado ainda. E o homem suspeito de assaltar motoboys em Petrópolis foi preso em uma operação das polícias civil e militar na manhã de ontem na rua Matias Hillen, na localidade de Pedras Brancas, na cidade de Petrópolis. Com ele foram encontradas 30 cápsulas de cocaína e uma pistola falsa.
Um posto de gasolina na rua Coronel Veiga, no centro de Petrópolis, foi assaltado na madrugada de ontem. Os criminosos estavam encapuzados e um deles ainda portava uma arma. Os homens levaram R$ 130 em dinheiro e fugiram na sequência. Ano novo e quem tem filhos na escola tem a preocupação a mais nessa época do ano, o material escolar. Segundo a Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos desse gênero, o preço dos itens que compõem a lista está 30% mais cara. Faltando pouco mais de um mês para o início do ano letivo, as papelarias de Petrópolis estavam movimentadas nesta terça-feira. Eu comprei tudo ano passado e algumas coisas eu estou reusando que eu já tinha. Então, eu só precisei comprar folha, coisas bem básicas mesmo. Com o retorno gradual dos alunos às aulas, a lista de materiais escolares deverá ser um pouco maior que a do ano passado. No entanto, os produtos estão bem mais caros e nem mesmo um simples lápis vai escapar da alta de preços. Os materiais subiram bastante o preço, o caderno também está um pouco caro, né? A gente está tendo muita dificuldade de escolher. Segundo a Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos, os preços dos produtos que compõem a lista de material escolar estão entre 15% a 30% mais caros em comparação com 2021. O reajuste é devido ao aumento do dólar e o custo da importação de matérias-primas. Para quem deseja economizar, a ordem é pesquisar e buscar por ofertas é a melhor opção. Os especialistas alertam que a escola não pode exigir marca, modelo ou determinar o local da compra do material escolar. Cabe aos pais adquirirem os produtos nos estabelecimentos de sua preferência. A cada 2 dias, pelo menos, um animal é vítima de maus tratos no estado do Rio de Janeiro. Os dados são de 2020 e fazem parte de um levantamento do Instituto de Segurança Pública do Estado, divulgado na semana passada. No total, foram feitos 193 boletins de ocorrência nas delegacias do Estado em 2020, 3% a menos que em 2019. Os cachorros foram as principais vítimas, com 117 casos no total, e ocupam o primeiro lugar no ranking dos bichinhos que mais sofreram maus tratos. Em seguida, estão os gatos e aves, com 35 e 29 registros, respectivamente. No ano de 2021, os números também não foram animadores. Especificamente em Petrópolis, a Coordenadoria do Bem-Estar Animal informou que foram registradas 1.039 denúncias de janeiro até o dia 31 de dezembro do ano passado. Destes casos, 970 são referentes a casos de maus tratos, enquanto os outros 69 se referem, por exemplo, a casos agressivos, casos de abandono e pessoas acumuladoras de animais. O assunto foi tema da Conferência Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, que aconteceu em novembro do ano passado, com o objetivo de traçar metas para reduzir os números. Um planejamento estratégico com políticas públicas atingindo as várias necessidades dos animais, e particularmente a área de proteção e denúncias e tudo mais, né? Nessa convenção tivemos um tópico específico sobre os maus tratos e a coordenação entre as partes públicas, né? As entidades públicas que combatem os maus tratos. Enfim, a gente vai agora nesse ano produzir essa política e entregar à prefeitura para que ela seja uma coisa de Estado, não de governo, né? Ou seja, uma coisa permanente, com metas e estruturas. Então, por exemplo, aumentar a estrutura da COBEA para que ela possa fazer mais ação, ser mais efetiva, né? Números do Disque Denúncia do Estado também mostram uma triste realidade em Petrópolis. Em 2020, foram 79 casos de maus tratos a animais registrados na cidade. No ano passado, houve uma pequena queda com 60 denúncias. No entanto, os 2 anos da pandemia foram os que mais registraram casos desde 2018. Jorge, muito importante denunciar. Sim. Se você vir um vizinho seu maltratando um animal, qualquer localidade onde você passe, indicativo de maus tratos, denuncie. Procure o número aí da sua cidade, denuncie, porque os animaizinhos são indefesos, né? É muito fácil um grandalhão ou uma grandalhona, né, maltratar um animalzinho indefeso que está ali e ingênuo e tem aquele amor incondicional pelo ser humano, né? Porque depois que o agressor bate, ele ainda vai abanando o rabinho para o agressor, né? Tamanho é o amor
que esses animais têm. A gente ainda tem muito que aprender. Então, as pessoas que fazem isso são muito covardes. Essa é a palavra. Então, denunciem. Queria dar alô e agradecer a audiência de Helena Winter, Glória, Mônica Lírio, Jefferson Silva, Néia Custódio, que está aí sempre com a gente, o Eduardo Lozaço, Cris Rodrigues, Elizabeth Ferreira, que também está sempre com a gente, Bruno Soares, Ângela Maria Adriano, Janaína Lemos, o Davi Araújo, muito obrigada pela sua audiência e fique sempre com a gente. É isso aí, muito obrigado. Você que está nos assistindo aí pelas redes sociais e pelos canais da TVC, a TV do Correio da Manhã. Temos agora a previsão do tempo aqui para a região, é isso? Exatamente. A previsão do tempo é de dia nublado, com muito vento ainda e possibilidade de chuva leve a qualquer hora. Para Nova Friburgo, Teresópolis, Paraíba do Sul, Patido, Alferes e Três Rios, não há previsão de chuva e o sol pode aparecer aí ao longo do dia. As temperaturas vão variar entre 19 e 33 graus. Em novembro de 2021, a Prefeitura de São Paulo lançou a versão eletrônica do Registro Geral do Animal, o RGA, obrigatório por lei no município desde 2011. O documento foi repaginado a fim de se tornar mais atrativo e estimular a identificação de cães e gatos na cidade. A Lei 13.131 de 2001 estabelece que os tutores de animais residentes no município providenciem obrigatoriamente o registro. O RGA eletrônico é um serviço gratuito oferecido pela Coordenadoria de Saúde e Proteção Animal Doméstico e funciona como uma carteira de identidade para cães e gatos. O documento, timbrado e numerado, apresenta, além dos dados do animal, as informações sobre o tutor. Além disso, o pet registrado recebe uma plaqueta com o número do registro correspondente e deve usá-la permanentemente presa à coleira, o que facilita encontrar os tutores caso os bichos se percam na rua. Segundo o órgão, a ação será fundamental para ajustar políticas públicas adequadas, como a campanha anual de vacinação contra a raiva e o programa de controle reprodutivo de cães e gatos. Ó, muito bacana, ele tem até legal, né? A patinha lá para identificação. Exatamente, viu? Tem a foto de perfil, do focinho, é isso aí. Do focinho. Bacana. E a patinha para identificação, muito legal. Importante, né? Porque a gente estava falando na matéria antes da previsão do tempo, justamente de fazer, né, o protetor falava justamente de fazer aí políticas públicas, não de um governo, mas sim políticas públicas municipais para ter continuidade na defesa dos animais. Então isso aí é muito importante, você que gosta de tecnologia, né? Pois é, esse aí é bem legal, né? Você tem até o documento digital ali para vacinação lá, exatamente, que já puxa tudo direitinho. Encontra um cachorro que fica perdido, hoje em dia o que a gente tem que fazer? Colocar foto do cachorro nas redes sociais para achar o dono. Assim fica muito mais fácil, todo mundo ganha, tem todo o histórico do animal ali, muito bacana. Eu acho que vale a pena. Bom, eu já estou aqui do lado de fora da casinha. Isso então significa que a gente chegou ao fim. Muito obrigada pela sua audiência. Até amanhã, né? E até amanhã, às 7h30. Tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.